Você Melhor está no ar. E a mensagem de hoje do programa Você Melhor é a metáfora do sapinho, ou a lição do sapinho. Era uma vez um grupo de sapinhos que organizou uma competição. O objetivo era alcançar o topo de uma torre muito alta. Uma multidão se juntou em volta da torre para ver a corrida e animar os competidores. A corrida começou. Sinceramente, ninguém naquela multidão toda realmente acreditava que sapinhos tão pequenos pudessem chegar ao topo da torre. E diziam coisas como: "Oh, é difícil demais. Eles nunca vão chegar ao topo. Eles não têm nenhuma chance. A torre é muito alta." Os sapinhos começaram a cair um a um. Só alguns continuaram a subir mais e mais alto. A multidão continuava a gritar: "É muito difícil, ninguém vai conseguir." Alguns sapinhos se cansaram e desistiram, mas um continuou a subir e a subir. Ele não desistia. No final, todos os sapinhos tinham desistido de subir a torre, com exceção do sapinho que, depois de um grande esforço, foi o único a atingir o topo. Todos os outros sapinhos queriam saber como ele conseguiu. Um dos sapinhos perguntou então ao campeão como ele havia tido forças para conseguir o objetivo. E o resultado foi que o sapinho campeão era surdo. Moral da história: não dê ouvido às pessoas com tendências e pensamentos negativos ou pessimistas, porque elas tiram de você os seus sonhos, seus desejos mais lindos. Lembre sempre o poder da palavra, porque tudo o que você falar, ouvir e ler afetará as suas ações. Começando mais um programa Você Melhor, diretamente do 730 AM Rádio Cidade Jundiaí, ou também pelo portal de notícias radiocidadejundiaí.com.br, também através das redes sociais Rádio Cidade Jundiaí no Facebook e no YouTube, e também através do compartilhamento de todos aqueles que compartilham essa live do programa Você Melhor. Você pode participar enviando a sua pergunta através do WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. O WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí é o 011 99891 9891, 011 99891 9891, e também você pode mandar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp para participar aqui do programa, através do 011 998500667. 998500667. Se você quiser assistir, é só entrar no Facebook da Rádio Cidade Jundiaí ou no YouTube da Rádio Cidade Jundiaí. Se você já está nas redes sociais, você pode então compartilhar essa live e deixar o seu comentário, que aí eu vou respondendo as perguntas, se não aqui ao vivo, posteriormente. Mas deixe seu comentário, deixe a sua participação. O tema do programa de hoje é um tema bem interessante. Vou falar sobre a necessidade de pertencer ou ainda a necessidade de ser aceito. Mas antes de falar do tema de hoje, é a hora das nossas notícias, né? Notícias agradáveis, como eu gosto de chamar. Por que não notícias boas, né? Notícias boas ou notícias ruins, elas dependem muito daquele que está colocando ali o seu julgo, né? Então, uma mesma notícia para algumas pessoas são ruins, uma mesma notícia para outras são boas. Então, eu decidi chamar de notícias agradáveis. Notícias agradáveis é aquelas que geralmente nós ficamos mais animados, né? Não são aquelas notícias que nos deprimem ou nos deixam com aquele mal-estar, com aquela sensação ruim. Então, a primeira notícia agradável de hoje é de uma família aqui de Minas Gerais, né, do Brasil, Minas Gerais,
aonde essa família, elas tinham ali as suas dificuldades financeiras, né? Então entraram no auxílio emergencial devido à pandemia, tudo, enfim, recebeu o auxílio emergencial, mas até aí tudo bem, né? Muitas e muitas pessoas receberam e ainda estão recebendo o auxílio emergencial. Mas o legal aqui é que a dona Maria, ela pegou o seu auxílio emergencial e viu ali uma possibilidade de transformar esse auxílio emergencial num negócio. Então ela pegou lá o dinheirinho que ela recebeu do auxílio emergencial e começou a fazer marmitex para vender, juntamente com as suas filhas. Então foi um negócio de família onde a dona Maria, Maria Célia, né? A dona Maria Célia pegou lá o seu dinheirinho, juntou a família, investiu esse dinheirinho ali e começou a fazer marmitex para vender, né? Segundo a notícia aqui, ela já fatura cerca de R$ 6.000 por mês trabalhando ali em família, então ela conseguiu multiplicar, né? Independente de religião, isso nos lembra a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é lá a mensagem que o Senhor deposita aos seus auxiliares, né, aos seus ajudantes, aos seus servos, alguns talentos. Né? Ele dá uma quantidade X de talentos para cada um deles. Um vai lá e multiplica, o outro aumenta um pouquinho, o outro deixa enterrado o talento com medo de perder. Né? E aí, quando esse senhor volta, aquele que multiplicou, ele ainda o recompensa, o outro que aumentou também recompensa, e aquele que apenas enterrou e não fez nada dos talentos, ele age de forma mais dura com aquele servo, né, com aquele auxiliar lá que ele tinha na historinha. Ou seja, né, um talento foi dado uma oportunidade, dessa oportunidade ela conseguiu inclusive fazer render o seu dinheirinho ali, então de 600 foi para 6.000, claro que trabalhando em família, claro que trabalhando muito, esses 6.000, quando a gente olha em faturamento não quer dizer lucro, né, tem os custos, enfim, mas conseguiu de alguma forma movimentar e conseguiu unir a família, né? Que isso é mais bacana de tudo. Além de se sustentar, conseguiu unir toda a família. Então, essa é a primeira notícia agradável de hoje. A segunda notícia agradável, também aqui do Brasil, essa sim de Minas Gerais, desculpa, a outra da família da Dona Maria do Tocantins. Então, só fazendo uma correção, a família da Dona Maria que recebeu os R$ 600 e começou a produzir marmitex para vender e hoje fatura R$ 6.000 é do Tocantins. Então, só corrigindo, essa família é do Tocantins. Essa aqui agora que eu vou falar que é de Minas Gerais. Então, catadores de reciclável encontram R$ 40.000. E eles encontram esses R$ 40.000 e devolvem ao dono. Então foram 4 catadoras que trabalhavam ali na mesma empresa, né, de reciclagem, e eles pegando ali os plásticos, os papelões, né, enfim, fazendo a triagem de todo o material, encontraram R$ 40.000. E eles viram que esses R$ 40.000 tinham a informação de quem era o dono, né? E eles conseguiram chegar até o dono através desse envelope que estava guardadinho com os R$ 40.000, né? Foi feita a devolução para o dono, era o dono de uma loja que não quis revelar o seu nome, recebeu então os R$ 40.000 e devolveu uma quantia desse dinheiro em doação para os catadores que tiveram essa boa ação, né? Então eles encontraram 40.000 ali na empresa que eles trabalhavam de reciclagem, encontraram o dono, depois o dono retribuiu uma parcela desse valor, devolvendo em doação para esses quatro, né, funcionários que trabalham com reciclagem. Então mais uma notícia aqui agradável. A terceira já é uma notícia relacionada à área da saúde, principalmente para aqueles que sofrem de esclerose múltipla. Um estudo que foi realizado e publicado nos Estados Unidos, no início, né, depois desse estudo, ele vai sendo aprofundado por outros órgãos, por outros países, né? Mas de início ele começa ali nos Estados Unidos, onde encontraram um composto químico na casca do caju, que pode promover o reparo dos nervos danificados pela esclerose múltipla. Essa substância encontrada ajuda a recuperar a mielina, que é uma substância ali que faz a capa protetora dos nervos. E através dessa substância, então, é possível gerar a recuperação dos
pacientes com esclerose múltipla. Claro que ainda em fase de estudo, mas já é uma notícia bem legal para as pessoas que sofrem desse mal que é a esclerose múltipla, né? E tem muitas coisas sendo descobertas, tem muitas substâncias sendo estudadas, né, para auxiliar a saúde, tanto a saúde física quanto emocional, mental e tudo mais, né? Existem muitas coisas agradáveis acontecendo no mundo e eu convido sempre você a buscar essas notícias agradáveis, a buscar coisas agradáveis para a sua própria vida. Então, o tema aqui de hoje, né, do programa Você Melhor, é a necessidade de pertencer, ou ainda a necessidade de ser aceito. Porque pertencer e ser aceito seria aqui nesse contexto a mesma coisa. Vamos entender uma, depois eu falo da outra, né? Para você que está ouvindo através do 730M ou assistindo através das redes sociais. Todos nós, seres humanos, temos um instinto próprio de pertencimento. Pertencimento a um grupo, pertencimento a uma localidade, pertencimento a um determinado movimento, pertencimento à nossa própria família. Então, nós temos essa necessidade de fazer parte de algo, nós temos essa necessidade de estar sempre junto, uns com os outros, né, para ter aquela sensação confortável. Esse pertencimento, ele já pode ter surgido e originado desde os nossos primórdios ainda, quando nós precisávamos desse pertencimento para sobreviver. Como assim para sobreviver, né? Vamos imaginar agora, você que está acompanhando, a raça humana, a sociedade humana bem lá de trás, 30, 40 mil anos atrás e até antes ainda, quando ainda estávamos começando a elaborar o conceito de coletividade. O ser humano, sozinho na natureza, ele era uma presa muito fácil para animais e para outros indivíduos que poderiam matar, né? Era algo muito mais tribal naquela época. Depois que a sociedade ela foi indo um pouquinho, ela começou a criar ali o conceito de viver realmente em sociedade, né? Num determinado local. Antes era muito mais nômade, cada hora eles estavam num lugar, até para aproveitar melhor os recursos da natureza. Então, aproveitavam um determinado período, quando aquele período modificava que já não havia mais alimento e água disponível, eles iam para outro lugar, e assim eles iam cada hora para um lugar diferente, apenas coletando da natureza o que tinha disponível. Principalmente com o advento da agricultura, né, que acaba modificando um pouco essa estrutura de forma mais intensa, o homem começou a viver em grupo. Porém, grupos separados, né? Havia um grupo aqui, havia um outro grupo lá, e esses grupos muitas vezes se rivalizavam, ou seja, quando estavam frente a frente, havia atritos, até porque era uma ameaça. Não se tinha ainda regras morais, regras éticas, leis, era simplesmente a lei de sobrevivência. E com essa lei de sobrevivência, não só a outros seres humanos, como aos próprios animais, as próprias adversidades do clima, né, e da natureza em si, começou-se a criar dentro do ser humano uma necessidade de estar junto. Por quê? A probabilidade de sobreviver estando junto ou dentro de um grupo era maior do que quando aquele indivíduo estava sozinho à sua própria sorte. A chance dele ser devorado por um bicho, a chance dele morrer por algum tipo de sofrimento, por não ter ninguém para ajudar, ou a chance de alguma tribo rival pegar esse indivíduo era maior. Então, naquele momento, nós já começamos a elaborar essa sobrevivência e vimos que no grupo nós estávamos mais seguros. O instinto de sobrevivência ele está no ser humano desde que o ser humano é ser humano, até anterior a isso. Mas quando a gente foi entrando para o grupo, nós vimos que ali as chances de sobreviver elas eram maiores. O ganho e a possibilidade de sobreviver era muito maior. E com isso, se eu sobrevivo, ou seja, se eu vivo mais,
e estou com outras pessoas, eu posso fazer também outras coisas, porque antes eu precisava me preocupar muito com o exterior, com os outros indivíduos, com as outras tribos, e agora eu tenho uma certa segurança. E quando eu tenho essa segurança ou essa sensação de estar seguro, o que acontece? Nós colocamos para fora um potencial criativo muito maior, ou ainda assim, colocamos para fora capacidades até então que ficavam dormentes. Então ali já começa a estruturar essa sensação de pertencimento que nós temos ainda nos dias de hoje, mas lá atrás era muito mais relacionado a essa sobrevivência própria, né? A vida, instinto de vida e de preservação. Conforme o tempo foi passando, então já começamos a viver em grupo, e aí as relações no grupo passaram a ser elaboradas, trabalhadas e intensificadas até os dias de hoje. E no meio desse caminho todo, essa sensação de pertencimento, ou seja, de ser aceito, começou a fazer parte. Por que aceito? Se eu sou aceito por alguém, se eu sou aceito por um grupo, isso quer dizer que eu pertenço. Se eu pertenço, eu já recebo uma leitura de que eu tenho mais segurança. Se eu pertenço, eu recebo uma leitura de que eu estou protegido, de que eu estou fazendo parte, que eu estou adequado àquele meio. Então, nós podemos traduzir também nos dias de hoje essa necessidade de pertencer como a necessidade de ser aceito. E nós buscamos, quase que a todo custo e a todo momento, claro que algumas pessoas mais, outras menos, mas ainda assim, de alguma forma, todo mundo tenta se encaixar no determinado grupo, mesmo que seja no grupo daqueles que não se encaixam em grupos nenhum, nós temos esse instinto quase que natural de ser aceito. Só que ele vai se travestindo hoje com outras roupagens. Então, hoje, nós colocamos essa necessidade de pertencer ou de ser aceito através da validação das outras pessoas. Então, por exemplo, você faz ali uma determinada ação, você faz ali uma determinada função, que seja, né, no caso de empresa, e se não houver a validação de um terceiro, né, de uma outra pessoa, de alguém que está fora ali do seu meio, validando a sua ação com um elogio, validando a sua ação como bom trabalho, né? Fez realmente algo bom, nos incentivando até algo mais. Parece que falta algo dentro de nós. Não que os elogios sejam algo ruim, pelo contrário, são muito bons. Reforçar padrões interessantes das pessoas, padrões positivos, é uma atitude muito interessante, uma atitude muito adequada. Porém, a questão é quando nós só agimos através desses estímulos externos. Então eu quero ou eu preciso que todo mundo ao meu redor me aceite. Eu quero e preciso que todo mundo ao meu redor valide o que eu esteja fazendo. Porém, o primeiro passo aqui é olhar para dentro de si e se perguntar: será que eu mesmo estou me aceitando? Será que eu mesmo entendo que isso que eu faço faz parte de mim, né? Olha o pertencimento de novo. E ainda assim eu vou olhar para as pessoas fora e vou também dar o direito dessas pessoas em não aceitarem aquilo que eu faço, em não validarem aquilo que eu faço. Por quê? Porque cada indivíduo é um. Cada indivíduo pensa, muitas vezes, de forma diferente, sente de forma diferente ou interpreta o mundo de uma forma diferente. E se eu ficar apenas esperando a aceitação de todo mundo, e todo mundo é muita coisa, se eu ficar esperando a validação de todo mundo, e todo mundo inclui uma quantidade enorme de pessoas, o que acontece? Eu passo a sofrer, porque eu entro numa busca que não vai ser alcançada. E ser aceito e pertencer não tem nada a ver aqui com a questão de respeitar uns aos outros, né? Estou falando dessa necessidade interna que nós temos de buscar a aceitação em outras pessoas. Então percebe, eu busco essa aceitação, a outra pessoa não aceita, e aí eu me frustro. Posso me frustrar apenas porque ela não me aceitou, ou posso ainda me frustrar porque eu exijo que ela me aceite. E isso gera conflitos.
Isso gera, por exemplo, diversos desequilíbrios até sociais. Então, hoje a gente vê acontecendo ao redor do planeta, né, nos diversos países, nas diversas cidades, próximo de nós mesmos, quando muito não somos nós que fazemos isso, né, é pessoas brigando por ideias diferentes, pessoas brigando por conceitos diferentes, pessoas brigando por formas de enxergar o mundo diferentes, porque buscam que a sua forma de ver o mundo, de pensar e de sentir, precisa ser validada e aceita por toda a outra coletividade, sendo que, se todos compreendessem que as suas visões, os seus pontos de vistas ali se encaixam, se complementam, se agregam, tudo se encaixaria num grande pertencimento. Porque eu quero que o outro me aceite, eu quero que o outro me valide, eu quero que o outro dê um lugar para mim, mas nem sempre eu permito que o outro pertença ao meu mundo, que o outro pense de forma diferente, que eu aceite e valide também aquilo que é contraditório. Porque entra, na maioria das vezes, nessa nossa necessidade. Ou seja, se alguém pensa diferente de mim e eu quero que aquela pessoa pense igual àquilo que eu penso, temos aqui então uma diferença, ou seja, não está havendo um pertencimento, uma aceitação, e com isso corremos um risco. Aquela sensação de segurança e proteção, ela começa a cair por terra. E aí gera a animosidade nas pessoas, em querer disputar para ver a sua verdade. E quando começa essa disputa, ela encontra pessoas que pensam e sentem da mesma forma. E ali gera aquela sensação de pertencimento. Porém, a coletividade começa a pensar agora o quê? Peraí, o pensamento do nosso grupo está correndo risco, porque não está sendo aceito por um grupo diferente. E o outro grupo lá também está pensando a mesma coisa. Olha, gente, o nosso pensamento aqui não está sendo aceito por aquela turminha ali. E aí, turminha A e turminha B começam a rivalizar por uma falsa sensação de que detém a verdade única e absoluta, mas que no fundo, estão tentando ser aceitos. E nenhum dos lados dá o braço a torcer, ou nenhum dos lados trabalha através do bom senso, do respeito, da tolerância, ou de um pertencimento de forma mais macro. Quando nós estamos ainda nesse pensamento, é possível perceber ainda que ele traz, de certa forma, certas vantagens, mesmo que a custo de um sofrimento ou de uma dor. Como assim ele traz certas vantagens, mesmo a custo de sofrimento e dor? Bom, quando eu me sinto ameaçado e me agrego com pessoas que também se sentem ameaçadas, porém eu esqueço que o grupo do lado de lá também está pensando e sentindo a mesma coisa, que ele também está ameaçado e está com medo do grupo A. Então, grupo A e grupo B. Mas essas pessoas que se agrupam no mesmo propósito e ideal, que se sentem às vezes ameaçadas ou detentoras do poder absoluto ou de uma verdade única e exclusiva, dentro deste meio, a sensação ela é tão forte de fazer parte de uma família, a sensação é tão forte de um respeitar ao outro, que nesse núcleo A e lá no núcleo B, ainda eles separados, né? O núcleo A começa a ter sensações que ensinam ao que é trabalhar dentro de uma coletividade. Uma coletividade menor, que pensam, claro, a maior parte todos iguais, e do outro lado também. Mas já é um grande laboratório, um grande experimento. A questão é quando isso olha para outros grupos, porque todo mundo fica concorrendo com todo mundo e ninguém consegue ver que todos têm um lugar de direito. Então, olha só como o nosso instinto de sobrevivência, com aquele nosso instinto ainda de matar ou morrer, ainda hoje ele é muito presente, de forma quase que visceral, mesmo, como eu disse, vestido de outras roupas. É como se tivesse feito uma maquiagem, né? A gente muda um pouquinho aqui, pinta um pouquinho ali, muda o nome aqui, mas a nossa necessidade interna de segurança, de sobrevivência, de instinto de preservação, ainda ela está muito presente em nós.
E isso é até bom que esteja presente, porque é o que faz a raça humana continuar a existir. Porque se não houvesse o senso de sobrevivência ou de preservação da espécie, provavelmente já teríamos, né, nos perdido ao longo do tempo e nem tivéssemos mais aqui, ou estivéssemos em uma quantidade muito menor. Então, até aí também tem o seu lado positivo, né, o seu lado que é fundamental para a construção de uma sociedade. O grande ponto aqui, né, que eu coloco é essa divergência ou essa necessidade muito intensa de querer com que o outro seja alguém mais próximo, um amigo, um relacionamento, família ou sociedade ou grupos distintos, aceitem 100% aquilo que você é. E da mesma forma, os outros querem que nós o aceitamos, né, de forma integral. Mas não aceitar de forma integral não quer dizer que você não possa continuar a pensar e sentir do mesmo jeito. Então vamos lá, não é porque eu não consigo aceitar um pensamento diferente do meu que eu vou impedir com que você faça o que você pensa, que você sinta o que está no seu coração. É apenas um conflito de ideias, aonde eu penso e sinto de uma forma que me fica mais confortável e respeito a sua forma de pensar e sentir que lhe faz mais confortável e juntos nós podemos viver em harmonia. Isso deveria ser o viver social. Pode ser uma utopia? Pode ser uma utopia, mas se todos nós começarmos a olhar desta maneira, incluindo as diferenças, incluindo as adversidades, incluindo os mais diversos meios de enxergar e sentir a vida, no fundo todos nós faremos parte de algo. E aí poderíamos até colocar uma grande família, a família humana, independente de raça, de gênero, de credo, independente de localidade, independente de tudo. Nós ainda assim continuaríamos unidos por esse vínculo da espécie, porque todos nós fazemos parte da espécie humana, todos nós de alguma forma temos uma grande similaridade, mesmo que haja divergências de pensamento e de sentimento ou da percepção de mundo, mas se formos colocar, né, na ponta do lápis, né, pontuar cada coisinha, nós temos muito mais coisas semelhantes do que diferentes. As coisas diferentes, elas são tão pequenas, tão menores, mais importantes, que é o que nos faz progredir e aprender. Porque se todas as pessoas fossem iguais, pensassem iguais e sentissem de forma igual, não aprenderíamos. Então, aquilo que é diferente, aquilo que foge do senso comum é o que nos faz progredir. Então, de repente, chega ali alguém que pensa diferente de mim e fala, nossa, olha que legal o pensamento dessa pessoa, o que eu posso aprender com ela? Ah, tá, esse pensamento aqui eu gostei. Não, esse pensamento eu não gostei, então eu vou descartar. Ok, mas isso eu não preciso ferir ou machucar ou se transformar naquilo que infelizmente nós vemos hoje, né? Que é eu contra os outros e os outros contra mim. Não, porque no fundo a gente sofre com isso, porque a sensação e a busca interna é o que? É de estar juntos. E se eu separo através dessas brigas entre um contra o outro, eu sofro dentro de mim, gera sofrimento, essas emoções ficam conturbadas, porque eu quero estar próximo, mas eu sou obrigado, por conta de um pensamento distinto, me afastar. E aí, quando eu me afasto, eu perco de novo a sensação de segurança. Olha como é complexo isso, mas explica bem as nossas relações, né? A gente busca estar junto para ter segurança, mas quando eu me agrego a grupos que ainda assim não permitem que outros grupos façam parte ou ajam e pensem da forma que eles interpretam o mundo, na mesma medida que eu quero ficar junto, eu acabo me causando um sofrimento porque eu afasto outras pessoas. E aí o que me resta é apenas um grupo de iguais e eu não cresço, eu não agrego coisas em minha vida, porque eu vou ficando sempre com aqueles que pensam igual a mim. Tem até um ditado antigo que duas pessoas que pensam exatamente a mesma coisa, uma delas não é útil,
porque não agrega. Então, quando nós temos o contraditório, quando nós temos o diferente, nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz aprender. E isso é claro se eu estiver aberto para isso, se você estiver aberto para isso. Eu posso começar a trabalhar em mim, que eu consigo estar diante de outras pessoas e de outros grupos que pensam e sentem diferente de mim, sem que isso traga riscos, sem que isso coloque a sensação de proteção de uma forma que não seja saudável. Eu ainda posso manter essa sensação de proteção. E onde nós encontramos esse primeiro contato de grupo? Aonde é a nossa primeira escola de convivência? Qual local, quais pessoas são aquelas detentoras das primeiras elaborações daquilo que é ser aceito, daquilo que é ser validado, daquilo que é pertencer ou excluir alguém? É a nossa própria família, que é o microgrupo do qual nós fazemos parte, que reflete com certeza a nossa forma de interpretar os grupos grandes ao nosso redor. Então, quando nós nascemos dentro de um grupo. Nascemos dentro de um grupo que já tem um pensamento formado, que já tem um costume e um hábito pré-estabelecido, que já tem ali percepções de como enxergar o mundo, que já tem um contexto em andamento. E aí nós nascemos. E quando nascemos, ainda frágil, né, pequenininhos, voltamos naquele exemplo que eu dei da história do ser humano lá atrás, que ele precisava pertencer para sobreviver. Um bebezinho, nos primeiros momentos de vida, ele precisa estar junto para sobreviver. Ele precisa o quê? De acolhimento, de cuidado, porque esse acolhimento e esse cuidado nos primeiros momentos de vida é o que vai resultar numa maior chance dele continuar a viver e crescer. Se naquele primeiro momento já não há essa disponibilidade ou esse auxílio de proteção, isso já fica enfraquecido até naquele indivíduo que já está começando a sua vida. Em muitos casos, se não há ali o devido cuidado, pode levar até um óbito. Então o bebezinho ele vai crescendo quando criança, aí quando criança ele já começa a olhar para os pais, ele começa a olhar para a família. Bom, ele está olhando com uma cabeça de criança e tem ali alguns adultos. A referência dele de caminho são as pessoas mais próximas. Então a criança, quando olha para a família, é o único modelo que ela tem até ela entrar em contato com outros modelos diferentes. Então ela olha para a família, olha para o pai, olha para a mãe, ou ela pode olhar ali para os pais adotivos, não importa. As pessoas mais próximas dela, né? Para os avós, para os tios, para as tias, para os primos mais velhos, para as pessoas mais velhas que estão nesse núcleo próximo dessa criança. Essas pessoas são grandes guias dessa criança, que não precisa, os adultos não precisam falar nada, porque os adultos ensinam e mostram através do exemplo. Então, quando a criança olha para essas pessoas, ela começa a entender que ela precisa ser daquela forma ou se adequar àquele jeito de ser para ser aceito pela sua família, ou simplesmente para ela fazer parte daquele grupo. Porque se ela começa a fazer coisas diferentes, ela não fica associada àquele agrupamento. Ainda quando a criança é muito pequena, como eu disse, né, ela não tem referências diferentes, né? Quando ela vai crescendo, chega na fase da adolescência, na juventude, ela passa então a enxergar mundos diferentes, famílias diferentes, grupos diferentes. E se essa base inicial não foi já muito bem trabalhada, se ela já não tem essa sensação confortável, segura dentro do seu próprio núcleo mais perto, que é o familiar, justamente por ser a primeira experiência de grupo, ela vai tentar buscar nessa fase de juventude e adolescência o quê? Em outros agrupamentos, algum que ela possa se encaixar. Então, por isso que é tão comum na fase da adolescência e da juventude os jovens, né, nessa faixa etária, tentar fazer parte de grupos. Então, muitas vezes na escola, né, não sei ainda se é bem assim, mas era possível, olhando de fora,
ver os grupos separados. Então tinha lá o grupo da turma que gostava mais de esporte, o grupo da turma que ouvia determinado ritmo musical, a turma que era mais ligada a, sei lá, jogos, outros que eram mais ligados aos estudos. Então, os jovens, eles iam o quê? Ficando bem nos seus nichos, ou seja, iam fechando nos seus grupos, e aqueles que não se enquadravam em nenhum ou se enquadravam em todos. Isso já gera um sofrimento, porque o jovem ele começa a experimentar o contraditório, ou seja, as referências e os modelos diferentes do que até então ele tinha dentro da sua casa. E pode gerar um conflito, que geralmente acontece, não em todos os casos, mas geralmente acontece esse conflito dele entender agora no mundo lá fora em qual grupo ele faz parte, ou ainda assim, em qual grupo ele vai escolher fazer parte. Isso era muito associado até um tempo atrás com a questão do trabalho. Então, numa determinada idade, o jovem já tinha que escolher então a sua profissão, que seria para o resto da sua vida. Não haveria outra escolha. E isso também gerava um peso, porque o peso da escolha de algo que você não pode mudar é muito maior. Então o jovem ele se via diante de uma situação que ele ia escolher uma função para a sua vida para o resto dela. E aí ele vai se deparando agora que tem diversas formas de escolher. Então ele pode, hoje, por exemplo, a coisa de trabalho é muito diferente. Então ele escolhe uma coisa agora, ele vê que não deu certo, ele vai escolher outra, escolhe outra. As próprias empresas já têm essa mentalidade, tanto que é difícil empresas que mantêm um funcionário por muito tempo. Então há essa troca natural até para que haja uma troca de experiências e isso agregue tanto para as pessoas quanto para as próprias empresas. Mas ali na fase da adolescência o jovem começa a ter o encontro com modelos diferentes de sociedade. Ali ele vai comparando com o da família. Então, se ele tem já uma boa base lá atrás, ele já tem essa boa sensação de segurança, a exigência ou a busca por esses grupos exteriores, né, de outros jovens, ela fica menor. E isso a gente vai ver na prática, o termômetro ali vai ser o quê? Se há sofrimento ou se não há sofrimento. Se isso não está legal, ele começa a buscar de forma incessante, até que ele encontra. E quando não encontra esse pertencimento nem no seu primeiro grupo, que é a família, e nem nesses outros grupos fora, pode ser um dos motivos que leva os jovens, e aí também já enquadra até os próprios adultos, no suicídio. Então muitos jovens se matam porque não acham um local ou um grupo que eles se sintam seguros ou que eles façam parte. E como eles não fazem parte de lugar algum, a vida não tem sentido. Se a vida não tem sentido, é melhor terminar com ela para não ficar sofrendo nessa busca que não chega a lugar nenhum. Muitas vezes precisa dar uns passinhos atrás e poder refazer esses vínculos. E aí o jovem cresce, ele vai se tornando adulto, e aí o pertencimento começa a ser diferente, ou a necessidade de ser aceito vai ficar mais forte nos relacionamentos, porque aí o adulto começa a ter os seus relacionamentos mais próximos, que também nos relacionamentos mais próximos pode gerar conflito, principalmente quando a pessoa casa e vai morar junto, porque aí uma conhece a outra de forma que não conhecia antes. E geralmente o que se manifesta dentro de um casamento de pessoas que moram juntas, o quê? Os modelos anteriores. Então o modelo de família do homem, o modelo de família lá da mulher, ou do homem, mulher, não importa a configuração, mas do casal em si, dos dois lados, entra em choque. Em coisas simples, às vezes, né, da forma de lavar louça. Então tem gente que gosta de lavar louça e já enxugar e guardar, tem gente que gosta de lavar louça e deixar escorrendo, tem gente que deixa o sapato para fora de casa, o outro entra com o sapato para dentro de casa, aí quando casa, a pessoa entra no relacionamento, mora junto, esses pequenos conflitos vão fazendo parte. E nem sempre se percebe que eram modelos diferentes. Aí precisa ter o quê? Uma reformulação. Então olha que bacana quando a gente começa a olhar para isso e ver que o outro não precisa me validar ou aceitar. E eu não preciso aceitar e validar o outro, mas nós podemos juntos chegar num acordo de convivência. Chegar no meio termo, ter um bom senso dentro dessa relação. Que isso, veja, é histórico do ser humano e se repete do nascimento para frente de todos nós. E nos pequenos ciclos da nossa vida isso também vai ficando presente. Então veja como essa necessidade de pertencer e ser aceito, ela faz parte de todos nós. Não é algo ruim, é algo, como eu disse, que faz a espécie humana progredir, é algo que faz
a espécie humana chegar cada vez mais à frente, se desenvolver, criar coisas novas, porém, quando isso fica com um preço muito exaustivo, gera sofrimento para aquele que espera de forma muito intensa que os outros aceitem, e também gera um sofrimento social onde ninguém aceita ninguém e ninguém se aceita. Todo mundo fica desconectado de si próprio. Todo mundo espera com que o outro aceite, mas nem todo mundo faz o seu dever de casa, que é olhar para si próprio e aceitar aquilo que é diferente dentro de nós mesmos. E quando nós conseguimos aceitar as nossas próprias diferenças, ou seja, quando a gente fica bem resolvido com a gente mesmo, é muito mais fácil lidar com o outro, porque aí o passinho do outro já foi muito mais, já é muito mais fácil de ser trabalhado. Agora eu vou dar uma dica bem legal para vocês que acompanham aqui o programa através do 730 AM ou do portal de notícias www.radiocidadejundiaí.com.br ou assiste pelas redes sociais Facebook, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí, que é aquela dica que vem diretamente da Farmácia Salos de Manipulação e Homeopatia. Farmácia Salos de Manipulação e Homeopatia, para quem não conhece ainda, eu convido a você conhecer, seja através das redes sociais ou presencialmente. Ela fica na rua Zacarias de Góes, número 347, bem no centro de Jundiaí, pertinho do Terminal Central, pertinho da Rádio Cidade Jundiaí. Então você pode, na Farmácia Salos de Manipulação e Homeopatia, encontrar ali os seus medicamentos manipulados, os seus produtos que precisam ser manipulados, e também seus produtos homeopáticos, fitoterápicos, os florais de Bach, que eu falo sempre aqui, que auxiliam nas questões emocionais, os cristais de Oz, que também trabalham diversas questões emocionais, dentre outras, assim como as fórmulas prontas ou alguns produtos naturais. Você pode fazer o seu pedido ou entrar em contato com a Farmácia Salos de Manipulação e Homeopatia através do WhatsApp 011 99801 5919 99801 5919. Você manda lá sua mensagem e aí as farmacêuticas responsáveis atendem você. Ou você pode ligar no telefone fixo se preferir, que é o 011 4521 5919. 011 4521 5919. Quem está assistindo através do Facebook ou do YouTube, o telefone também está na tela. Tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp ou presencialmente, você sempre será atendida pelas farmacêuticas responsáveis que auxiliarão no seu atendimento de forma a facilitar ali você encontrar o melhor produto para você. A Farmácia Salos, como eu digo sempre, mais do que eu confio e indico, eu compro os meus produtos lá. E há mais de 35 anos a Farmácia Salos vem fazendo com que você fique cada vez melhor. Então entre em contato pelos telefones ou presencialmente na rua Zacarias de Góes, número 347, e peça o seu produto que eles também entregam no conforto do seu lar. Farmácia Salos de Manipulação e Homeopatia. Então, seguindo aqui com o nosso programa, tem pessoas já acompanhando, mandando mensagem aqui pelo WhatsApp e também pelas redes sociais, agradecendo a todos que estão sintonizados aqui na Rádio Cidade Jundiaí. A Fatiminha, nossa ouvinte que acompanha aqui pelo rádio, tá mandando que está acompanhando aqui. E achei legal aqui que ela falou que foi na Farmácia Salos e comprou a garrafa azul, que é uma água que é vendida, uma água com um pH alcalino, né, na Farmácia Salos, e realmente um dos diferenciais dessa água é que a garrafinha ela é azul, e ela diz que comprou lá na Farmácia Salos, que é uma água muito leve e muito boa. Muito obrigado, Fatiminha. Agora aqui no programa Você Melhor é hora da música, a música de reflexão do nosso programa de hoje, que também, hoje a música que eu escolhi tem a ver com esse nosso tema, mas ela traz um pouquinho mais uma questão de felicidade e de alegria. A música chama Peça Felicidade, então você que vai acompanhar, você que vai ouvir a música através do rádio ou das redes sociais, preste atenção na letra, ouça, sinta a música, pois através da música também nós nos conectamos com aquilo que tem de melhor, com aquilo que é bom e belo na nossa vida. Então, música Peça Felicidade, Melim.
desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Venha dentro do seu coração, pureza e verdade. O que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Venha dentro do seu coração, pureza e verdade. O que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia, satisfação de ver nascer um novo dia. Peça felicidade. Peça Felicidade, Melinha, música da nossa reflexão de hoje. E a letra, como disse, uma letra muito, muito bonita, né? Só colocando aqui um trechinho. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe a sua metade, né? Isso ajuda a cada um no seu dia a dia, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco desanimado, fica com aquela sensação de tristeza, sem esperança, e não sabe muito bem o que pedir, ou ainda assim, né? Se você já se sente bem, já se sente confortável, e aí fala, poxa, mas eu não preciso pedir mais nada para minha vida, né? Por que não, então, pedir um pouco mais de felicidade, né? Porque sempre tem algo para melhorar, né? Nós somos seres incompletos, completos e incompletos, né? Incompletos no sentido que estamos ainda em formação. Informação é algo contínuo. Então, eu digo completo no sentido que temos tudo à nossa disposição, porém incompletos no sentido que nós vamos descobrindo isso durante o caminho. Então é através da caminhada que nós vamos nos descobrindo, diferente de outros seres de outros reinos da natureza, né, como animais, plantas, que já nascem, de certa forma, com um conceito mais já pré-definido e sem a possibilidade de se construir pelo caminho. Não que isso é bom, não que isso é ruim, mas o ser humano ele tem essa característica, né? Ele nasce e se constrói durante o caminho, ele vai se reformulando durante o caminho. Então, quando eu não souber muito ali o que pedir, peça essa felicidade, né? E também, acrescentando aqui, seguindo um trechinho da música, quando não souber o que doar, doe a sua metade. E doar a sua metade eu encaro aqui como doar um pouco de si próprio, né? E doar de si mesmo não é tirar de si para dar para alguém, porque isso é esvaziar. E uma doação, uma ajuda, algo que faz bem, tem que somar, tem que agregar e não tirar de si. De que forma a gente faz isso? Quando nós conseguimos contribuir com os outros de forma saudável, que também isso possa contribuir conosco. Então, quando a gente está bem e contribui para o outro, a gente contribui com aquilo que nos transborda. Então, se meu copo está cheio d'água, eu consigo transbordar essa água e oferecer para outras pessoas. Agora, se ele está vazio, tenho pouco recurso, aí começa a entrar numa subtração. Aí eu não vou conseguir ajudar o outro e também isso vai me prejudicar. Então, a gente só consegue realmente fazer de forma verdadeira para o outro aquilo que nós temos em excesso, aquilo que já transborda. Então, se a gente consegue dar amor, é porque o amor já nos transborda. Se a gente já consegue dar essa felicidade, é porque a felicidade já nos transborda.
Claro, né? Isso é um passo além. Então, se eu quero começar a fazer alguma coisa, então entenda e aproveite o caminho, aproveite essas oportunidades e vá se construindo durante o caminho. Ofereça, mas também saiba receber, né? Que isso vai bem de encontro com o que estava falando anteriormente aqui no programa, que é uma convivência saudável enquanto sociedade, né? Uma utopia pode ser uma utopia, um sonho pode ser um sonho, mas um sonho mesmo e uma utopia, se todos começarem, né, dar o seu passo, fazer aquilo que cada um tem que fazer, aos pouquinhos isso vai se tornando realidade. Então nós passamos a conviver e a viver numa sociedade onde todos têm o direito de pertencer. Então a gente sai desse pertencimento individual, dessa necessidade de ser aceita, né, de sermos aceitos, né, de forma individualista, melhor dizendo, e passamos a compreender todos tal como são, respeitando todos tal como são, porque com isso também eu estou me respeitando, estou me permitindo ser aquilo que sou, né? Então fica essa reflexão para todos que estão me acompanhando e para mim mesmo, né? Para que às vezes a gente não possa cair nessa armadilha de querer que todo mundo aceite a gente, mas nem sempre nós aceitamos o outro e às vezes nós não aceitamos nem a nós mesmos, né? E passamos a exigir do outro algo que nem mesmo nós fazemos. E um pouco desse pensamento, né, um pouco dessa forma de olhar para o mundo, ela vem dentro de um contexto, ela vem dentro de uma bagagem que eu chamo de visão sistêmica, que é quando a gente consegue olhar para esse todo de uma forma realmente sistêmica, ou compreendendo esse manancial de informações que em algum ponto se entrelaçam. Então, quando eu compreendo esse manancial de informações que se entrelaçam, eu vejo que tudo já está conectado. E pode ser que em algum momento algo ali se desorganizou, ou eu esqueci que nós estamos conectados, e aí vai gerar sofrimento de novo. É aquela analogia da teia de aranha. Então tem lá a teia de aranha com seus fios, os nozinhos, e esse fio, esses nozinhos somos todos nós que nos entrelaçamos a todo momento. Todos fazem parte da mesma teia. Então se eu faço mal à teia, eu faço mal a todos e a mim mesmo. Se eu faço mal a mim mesmo, eu faço mal para todas as pessoas que compõem essa teia. Isso vai nos fortalecendo enquanto sociedade. Então esse pensamento ele se estrutura dentro desse olhar sistêmico que nós conseguimos, né, que hoje eu consigo e muitos terapeutas conseguem, né, aplicar esse pensamento sistêmico numa abordagem terapêutica para identificar as possíveis origens dessa necessidade muito grande que alguns indivíduos têm de pertencer ou de ser aceito, ou até traumas que ocasionaram isso, né? Muitos desses sintomas, se é que a gente pode chamar assim de desconforto, eles foram originados em traumas, onde nós não conseguimos pertencer a um grupo, ou não fomos aceitos a uma determinada agremiação, seja lá o que for. E aí, através da dinâmica terapêutica que se apropria desse conhecimento das relações, nós conseguimos organizar essa teia de novo. Nós conseguimos fortalecer o indivíduo e todo aquele grupo em volta do indivíduo para que todos fiquem bem. Então, a parte que coloca na prática isso, né, num caminho terapêutico de descoberta e principalmente de ajuste, hoje nós chamamos isso de constelação familiar, constelação sistêmica ou outros nomes que se apropriam desse pensamento. E aí, através da dinâmica que é realizada, né, uma dinâmica terapêutica, nós conseguimos buscar, então, através desse manancial de informações, os possíveis desajustes que estão dentro da história daquela pessoa e ajustá-los novamente, para que ela, enquanto indivíduo, seja um indivíduo saudável, para que essa pessoa, enquanto parcela, né, que contribui para a sociedade, seja uma parcela saudável, que ela seja uma célula saudável nesse grande organismo, né? Os caminhos que a constelação vai para buscar vão passar por uma parte daquilo que eu falei hoje, né? Claro que existem outras partes, outros conceitos, outras teorias que se agregam ao que eu falei hoje, mas isso aqui já faz parte também desse caminho.
O objeto ou o tema em si, né, o objeto tema, aquilo que leva a pessoa a buscar um processo terapêutico pode ser os diversos, né? Pode ser essa própria sensação de não ser aceito pelos outros, pode ser essa sensação de estar sempre buscando uma validação, pode ser aquela sensação de não se encaixar em lugar nenhum. Isso, claro, quando gera sofrimento. Encaixou esses temas já é algo muito interessante para ser trabalhado através da constelação, ou ainda algumas questões emocionais que podem estar dentro do indivíduo, ou até outros sintomas, né? Ansiedade, depressão. Claro que aí a constelação entra como um complemento, que pode auxiliar também como consequência nesses casos. Então, se você quiser conhecer a constelação familiar ou conhecer mais sobre esse tema aqui do programa de hoje, entre em contato comigo, que eu ficarei muito feliz em passar mais conteúdos para você sobre esse tema, ou até se você quiser fazer um atendimento, também é só agendar comigo, que aí nós marcamos um atendimento. Você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp 011 998500667, 011 998500667, ou você pode entrar em contato através das redes sociais Facebook e Instagram, Lucas Anzolin, Facebook e Instagram Lucas Anzolin, ou Espaço Inspirar, também no Facebook e no Instagram. Espaço Inspirar, Facebook e Instagram. E se você quiser assistir às lives antigas, os programas antigos ou outras lives que eu faço com temas que sempre te ajudam a ficar melhor, né? Sempre temas que nos levam ao autoconhecimento, é só você entrar no YouTube TV Inspirar. YouTube TV Inspirar. E ali no YouTube da TV Inspirar, você consegue ter diversos conteúdos de forma gratuita, que é só você entrar lá e assistir. E se quiser ainda receber esses conteúdos com frequência, é só se inscrever no canal e ativar lá o sininho para você receber os lembretes. Então eu faço esse convite a todos vocês e reforçando de novo a nossa música de hoje, né, que é Peça Felicidade, que todos nós possamos estar felizes, alegres, mas sabendo que quando a tristeza chegar, ela também faz parte, ela também tem um lugar, ela também pertence, pois a vida é feita de felicidade, de tristeza, de medo, de coragem, pois tudo isso compõe o ser humano, e a felicidade é algo que nos ajuda a ter mais ânimo de seguir em frente, né? Ânimo, como eu gosto de falar, ânimo vem de ânimos, ânimos vem de alma, né? Quando a gente fala que está desanimado, a gente está praticamente falando que está sem alma ou sem conexão com aquilo que nos dá a vida. Então, quando a gente tem ânimo, a gente está em conexão com a nossa própria vida, e aí a felicidade tem portas abertas para fazer parte. O programa Você Melhor está chegando no seu finzinho, lembrando que você acompanha ao vivo pela Rádio Cidade, sempre às terças-feiras, através do 730 AM, você acompanha através do portal de notícias radiocidadeJundiaí.com.br e também pelas redes sociais Facebook e YouTube da Rádio Cidade Jundiaí, terça-feira às 14 horas. Mas a programação da Rádio Cidade continua sempre recheada de muita informação, prestação de serviço e músicas para alegrar ainda mais o seu dia. De segunda a sexta, nessa faixa das 14 horas na Rádio Cidade, sempre tem um programa que leva essas reflexões para você, e durante todos os outros horários, programas que fazem essa prestação de serviço e levando informação de qualidade. Até um tempo atrás, informação, notícias, eram sempre informações e notícias, né? Hoje é preciso buscar veículos confiáveis, e por isso que a Rádio Cidade Jundiaí é referência em informação. Então fuja das fake news, ouça, assista a Rádio Cidade Jundiaí. E para fechar o programa de hoje, daqui a pouquinho Paulinho Maurício com seu show e companhia, mas para fechar o programa de hoje, a nossa música de gratidão, porque eu agradeço a todos que acompanharam o programa Você Melhor, e também, só lembrando, quinta-feira, 22h20, você 10h20 da noite, né, 22h20, você sintoniza na Rádio Cidade e acompanha a meditação auxiliada com tambor comigo. Essa é pelo rádio 730M ou pelo site radiocidadejundiaí.com.br. Mais uma vez agradecendo a tudo e a todos, e a própria Rádio Cidade Jundiaí por abrir as portas em fazer esse programa e levar esse programa a todos vocês.
E a nossa música de gratidão para fechar, então, sempre o nosso programa com muita e muita gratidão a todos vocês. Não há verdade que eu não vá escutar, é minha linguagem, basta ela saber falar, para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quanto você os tenta parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo o que precisar. São os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros, os ideais podem também se misturar. Se as cores se complementam nos desenhos, as diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno, o que há é muito o que trabalhar. Cada um fazendo o seu direito, só alegria e belezas vão brotar. Desse jardim cujo eu sou jardineiro, e de amor eu sempre vou regar. És a fonte deste amor tão verdadeiro, o meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar. Só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer, para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.